Disciplina Sociologia da Educação, unidade 3, parte 2. Tópicos dessa aula: Sociedade, Educação, Escola e Ensino, nas obras dos principais sociólogos da educação. Nós vimos na aula passada Althusser e os aparelhos ideológicos. Na parte 2, nós vamos estudar Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Então, essa é a mesma que a gente viu na aula passada, né? Então, quem foi Pierre Bourdieu? Ele nasceu na França em 1930, foi um sociólogo, filósofo de formação, de origem campesina, foi docente da Escola Francesa de Sociologia, morreu em Paris, na França, em 2002. Desenvolveu ao longo de sua vida diversos trabalhos abordando a questão da dominação e é um dos autores mais lidos em todo o mundo nos campos da antropologia e da sociologia. Dedicou mais de 40 anos da vida acadêmica aos estudos no campo da educação. O parceiro dele de estudos era Jean-Claude Passeron, que nasceu em Nice, na França, em 1930. É um filósofo, sociólogo, epistemólogo francês que atua como diretor de estudos na Escola de Ciências Sociais da França. Desenvolveu um estudo sobre vários temas da área da educação em parceria com Pierre Bourdieu, dentre estes, os estudos sobre a reprodução e a violência simbólica. Então, Passeron e Bourdieu desenvolveram seus estudos em torno de uma ideia principal, de que a escola ela reproduz as desigualdades sociais através de métodos e conteúdos de ensino que privilegiam implicitamente uma forma de cultura própria das classes dominantes. Então, eles concentram seus estudos em torno de alguns conceitos ou categorias: o conceito de hábitos, o conceito de capital cultural e o conceito de violência simbólica. E esses conceitos, dentro da escola e na sociedade, em todas as instituições que mantêm ideologia, esses conceitos, né, eles juntos vão criar essa reprodução das desigualdades sociais e a manutenção da ideologia capitalista. Então, hábitos é construído pela incorporação de práticas sociais e de experiências do passado, inicialmente as infantis, que são traduzidas tanto pela família, enquanto instância de socialização primária, quanto na vida cotidiana nas demais instituições que estruturam a sociedade. Então, isso aqui é muito claro para a gente, né? O hábitos é aquilo que nós criamos a partir do momento que a gente tem contato com outras pessoas e são criadas regras, os costumes, a cultura de cada povo e que nós vamos incorporando no decorrer da nossa socialização humana. Então, o hábitos existe a partir de um processo de socialização entre as instituições de socialização e os indivíduos que irão reproduzir repetitivamente determinadas formas de ser e agir e que vão ser naturalizadas nas suas práticas sociais. A gente sabe que nós temos diversas práticas sociais que a gente não para pensar, a gente apenas cumpre, né, faz. Então, ao naturalizar um hábito, os indivíduos vão começar a acreditar que suas práticas são naturalmente próprias e que representam sua classe social ou seu grupo social de origem. O capital cultural, que é outro conceito ou categoria, é o conjunto de saber fazer, saber dizer, que, distribuído de forma desigual dentro dos espaços sociais, contribui para a manutenção das desigualdades, para a classificação da posição social dos indivíduos. Nesta teoria, pessoas que vêm de classes distintas trazem desde o nascimento um capital cultural. O capital cultural, portanto, funciona como uma das moedas de troca entre os indivíduos das classes sociais. Isso significa que a legitimação de um indivíduo dentro de uma classe depende da capacidade que ele possui de dominar o saber fazer e o saber dizer da classe de referência. Então, o capital cultural consiste em ativos sociais ligados a uma pessoa, como educação, intelecto, estilo de fala, vestimenta, que são capazes de promover a mobilidade social numa sociedade estratificada. Então, aqui você tem uma charge sobre o que seria o capital cultural. A classe dominante, digamos assim, tem um capital cultural que leva ele a ascender os melhores postos na sociedade, enquanto a classe trabalhadora teria um capital cultural. Isso é o pensamento, o conceito definido por Bourdieu e Passeron. Bourdieu também trabalhou o conceito de violência simbólica.
É uma violência que exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a exercem, na medida que uns e outros são inconscientes de exercer ou sofrer. O que denomino, Bourdieu vai dizer, o que denomino de violência simbólica ou dominação simbólica são as formas de coerção que se baseiam em acordos não conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais. Então, por exemplo, o que acontece na escola é uma violência simbólica, né? Você chega na escola, o indivíduo chega na escola, já tem regras, e ele vai cumprindo essas regras de acordo com o que os atores sociais daquela escola definiram como sendo o correto a ser seguido. Na família é a mesma coisa. Então, a violência simbólica pode ser entendida como todo tipo de poder que consegue se impor de significados e os impor como legítimos, dissimulando as relações de forças que são a fundamento de sua própria força. Então, segundo Bourdieu, o Estado é a posse do monopólio da violência física e simbólica. O Estado é o que funda a integração lógica e a integração moral do mundo social, e por aí o consenso fundamental sobre o sentido do mundo, que é a condição mesmo dos conflitos do propósito do mundo social. Então, o currículo, o professor, ao legitimar certos tipos de saberes com respeito a outros, realiza de forma dissimulada a valorização de saberes que simbolizam o saber de uma classe ou um grupo social dominante. Assim, a escola difundirá esses saberes ao aluno, o fazendo acreditar que esses são os únicos saberes valoráveis. Ao reproduzir esse processo de valorização de alguns saberes em detrimento de outros, a escola promove uma violência simbólica a uma parcela de seus alunos. Então, isso a gente percebe muito na escola, né? Os saberes, né, da classe dominante, eles são impostos para a classe trabalhadora como sendo o único saber. E muitas das vezes o saber popular, o saber próprio das classes trabalhadoras, que também faz parte da cultura, às vezes é esquecido dentro da escola. Então, o currículo é o espaço de poder e de legitimação dessa violência simbólica. Então, aqui nós temos duas charges que vêm mostrando muito a questão do currículo e da violência simbólica que é oferecida, que é dentro da escola, né? Na parte 3, né, dessa aula, que é a próxima aula, nós vamos trabalhar Christian Baudelot e Roger Stabler e a escola dualista. Essas são as referências e bom trabalho.